Pai, obrigado, Senhor, pela Tua real presença neste lugar, Senhor. Teu amor, Tua graça sobre nós, Senhor. Deus, neste momento nós colocamos a Tua filha que já está na Tua presença. Mas queremos, ó Deus, concordar com a vitória dela, Senhor, nesta noite. Declarando que a Tua palavra, Senhor, será pregada e que a Tua vontade será feita nesta noite. Pai, fala conosco, Senhor. Fala como Tu queres falar. Necessitamos ouvir Tua voz, Senhor. Vem fazer a Tua vontade e usa a Tua filha com poder, Senhor. Nós te damos graças por essa vida, em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. O microfone está uma bênção. Ô, glória. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1 e também o capítulo de número 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero adorar o Senhor pela vida das irmãs. Eu quero bendizer ao Senhor pelo carinho com que fomos recebidos e pudemos festejar mais um ano de vida aqui ontem com as irmãs. Teve bolo até hoje, irmãos. Não é que você não foi convidado para o bolo, é que o bolo era de sorvete e derreteu, amém? Mas foi uma bênção, glória a Deus. E eu quero louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela vida dos pastores desta casa, que nos receberam na suíte presidencial lá, com toda honra possível e inimaginável por nós, amém? Deus seja louvado. Há uma fúria de um amigo pregador dizendo, deixa o meu quarto, mas Deus nos permitiu habitar aquele quarto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 6. E depois nós vamos dar um salto ao versículo 18 e alguns versículos do capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga ande logo, que ela já vai ler. Amém? Glória a Deus. Vale a pena ser fiel, não é verdade? Vale a pena servir em amor. Diz assim a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1, eu vou ler o verso 1, a igreja o seguinte. Faremos isso até o verso 6 e depois leremos o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Verso 18, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Capítulo 2, verso de número 1, a igreja. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse, vai, minha filha. Verso 3, a igreja. Verso 7, disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã, agora está aqui até a tarde, a não ser um pouco que esteve em casa. Verso 8, a igreja.
e estarás atenta, algumas versões dizem, e os teus olhos estarão atentos, ao campo que cegarem irás após elas, não dei ordem aos servos que não te toquem, quando tiverem sede, vai às vasilhas ou aos vasos e bebe do que os servos tiraram. Vamos encerrar no 15. Levantando-se ela para rebuscar, vem comigo, igreja, verso 15. E não a embaraceis ou não a censurais. Amém? Você pode se assentar adorando a Deus? Estamos debaixo da bênção do Senhor e da oração feita pela ungida do Senhor que nos antecedeu. Irmãos, quando nós falamos de Ruth, um exemplo de mulher que serviu em amor, nós precisamos lembrar em que momento a história de Ruth e de Noemi se dá. A Bíblia nos diz que essa história, ela ocorre no período dos juízes, aquele período após a morte de Josué, em que o povo de Israel vai habitar as terras então prometidas, a começar pela terra de Hebrom. Diz a Bíblia que o povo parte, Judá parte para conquistar, ou para, melhor dizendo, tomar posse literalmente da terra de Hebrom. E quando eles chegam ali, eles se deparam com ainda alguns gigantes na terra. E Caleb toma uma decisão. Caleb diz assim: olha, o homem que enfrentar a parte da terra que ainda está habitada por gigantes, que é Quiriat-Zefé, a este homem eu darei a minha filha Axa por esposa. E a Bíblia diz que então Otiniel, um leão de Deus, se levanta e decide guerrear para tomar posse da parte da terra que ainda estava cativa ou dominada por gigantes. O que eu aprendo com esse período e eu acredito que você também vai aprender, que mesmo estando nós libertos ou gozando de promessas de Deus, existem áreas da nossa vida que muitas vezes ainda estão detidas por gigantes e precisam ser conquistadas na plenitude da liberdade desse território. Irmã Roberta, eu não entendi. Tem gente que está aqui que é livre, serve a Deus, mas o casamento ainda é Quiriat-Zefé. Tem gente que está aqui e é livre, serve a Deus, mas o filho ainda é uma área indomável da sua vida, ainda é Quiriat-Zefé. Mas eu vim pregar para um povo livre, com alma de ovelha, mas que precisa ter espírito de leão, porque para ser livre não basta ter alma de ovelha, tem que ter espírito de leão, tem que ter sentimento de ovelha, mas atitude de leão, porque se foi para a liberdade que Cristo te libertou, tu não vai permitir que nenhuma área da tua vida ainda esteja detida na mão do inimigo. Aí a Bíblia diz que ele luta, vence, casa-se com Axa, mas agora o povo de Israel vai perceber que não expulsou todos os moradores da terra e vai entrar numa escravidão de 20 anos, subjugado pelas mãos dos cananeus. A Bíblia diz no capítulo 4 deste período do livro dos Juízes, que então se levanta uma mulher por nome Débora, e o texto diz: estivera Israel subjugado pelas mãos dos cananeus 20 anos, até que eu, Débora, me levantei. O que eu aprendo com isso é que Josué disse: expulsa todo mundo. O povo não expulsou, parte dos moradores ficaram na terra. O que eu não venço, me escraviza. O que eu não venço, se repete. Mas graças a Deus que há esperança para aqueles que são livres em Deus, que a Bíblia diz que até que eu, Débora, me levantei. A proposta de Deus não é só ser livre, a proposta de Deus é agir como livre. Se levante esta noite e não aceite jugos que permaneçam em áreas da sua vida. A Bíblia diz que ela se levantou, e sabe o que eu acho lindo, os pastores que me perdoam? Que primeiro Deus levanta uma mulher, essa mulher levanta um homem, e esse homem levanta um exército. Deus te trouxe aqui, mulher, para te dizer: eu vou te levantar. Você vai levantar esse homem. Se ele já está de pé, você vai fortalecê-lo para que permaneça. E através dele eu vou levantar um exército. Porque a liberdade não deve ser só conquistada, ela precisa ser mantida. Aí a Bíblia diz que então ela se levanta, e através dela Deus levanta Baraque, e através de Baraque Deus levanta o exército. E agora eles conquistam mais uma vez a liberdade plena dos seus algozes. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora eles voltam a meter-se, como diz a Bíblia, em jugo de servidão novamente. E agora pela mão dos midianitas. Até que Deus levanta um juiz por nome Gideão. E quando Gideão se levanta, diz a Bíblia,
o povo vai clamar ao Senhor. O texto diz que então clamaram ao Senhor. Eu preciso entender que as áreas que Satanás tenta escravizar na minha vida não estão me autorizando a ser refém, mas estão me incomodando a clamar como eu nunca clamei. A Bíblia vai dizer que então ele clamou ao Senhor. Esse ataque, essa insistência de Satanás numa área da tua vida não é para produzir revolta, não é para produzir cadeia, é para produzir intimidade. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: se levanta e clama, porque a liberdade não é só conquistada, ela é mantida através de uma vida de comunhão e oração. Eu nunca vi um crente que tem acesso no céu ser detido na terra. Eu nunca vi um crente que sabe tocar o céu ser aprisionado na terra. Aí a Bíblia vai dizer que então eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. Mas o período dos juízes era um período tão reincidente, o povo ia e voltava a julgos de escravidão, que termina dizendo assim, em Juízes capítulo 21, lá pelos versos 25, e naquele período cada um fazia o que queria. Quem faz o que quer fica refém do seu desejo. A Bíblia diz que cada um fazia o que queria, mas Deus não honra quem faz o que quer, Deus honra quem faz o que deve. Aí a Bíblia diz que naquele período Deus levanta uma mulher, na vida de uma outra mulher que estava vivendo uma cadeia de perdas repetitivas, que era Noemi, e o nome dessa mulher era Ruth. E naquele período diz a Bíblia que era um período de violência, mas Ruth não se deixou deter no lugar da vítima. Ei, a primeira liberdade proposta por Deus às mulheres dessa casa essa noite é: você tem uma escolha, ou você entra para a cela da vítima, ou você se levanta, aleluia, para ser libertadora não só da tua vida, mas de quem está contigo dentro desse momento. Ela disse: sabe por quê, irmão? Só vai haver algoz se houver vítima. Olha para tua irmã e diz: eu não sou vítima, eu sou alguém livre para reagir dentro dessa situação. Aí a Bíblia diz que ela se levanta para reagir, porque o período não era só de violência, o período era de idolatria. E havia um Deus de D minúsculo, abre aspas, fecha aspas, que tinha atenção naquele tempo. E que Deus era esse, irmã Roberta? Um Deus de Moabe, Camus, que era conhecido como Deus da ira. Chega um momento da minha vida que eu tenho que decidir se eu fico irada ou se eu fico crente. Tem um momento da minha vida que eu tenho que decidir se eu fico irada ou se eu me levanto e reajo dentro da situação para não ser escravizada de novo. A Bíblia diz que Noemi ficou amargurada, mas Ruth entendeu que não estava mais sobre a influência do Deus de Moabe, porque ela tinha conhecido o Deus de Israel. E quem conhece o Deus de Israel não se deixa aprisionar em cadeias de ira, em cadeias de ressentimento, em cadeias de mágoa, porque os deuses da localidade de Ruth eram também Astarte e Astarotes, deuses de paixão, deuses supostamente de amores desmedidos. Mas Ruth conheceu na casa de Noemi o Deus de Israel, o Deus do verdadeiro amor. Sabe o que ela está dizendo? Eu não sou escrava de paixão, eu não sou escrava de sentimento que me atrasa, eu sou livre para ir em direção ao Deus de Israel. Existe muita mulher aprisionada pelo sentimento de um namorado que não casou. Aí Deus está dizendo: ei, chega um momento na nossa vida que nós temos que sair das cadeias de Astarte e de Astarote. Chega um momento na nossa vida que nós temos que sair das cadeias de paixão. Você pode amar esse filho, mas esse filho não pode ser o cadeado da tua prisão. Você pode amar esse marido, mas esse marido não pode ser o dono da chave da tua cela. Ela está dizendo: não, eu não vou ficar presa por paixão, porque eu conheci o Deus do amor. O Deus de Ruth agora é o Deus que ela conheceu através de Noemi. E a Bíblia diz que houve dias de fome. Noemi foi parar em Moabe, junto ao seu marido. O marido morreu e agora morreram também, diz a Bíblia Sagrada, os seus filhos Malom e Quilion. A primeira lição que Deus quer nos ensinar esta noite é que quando algumas dores se repetem, alguma coisa precisa ser quebrada. O texto diz: morreram também Malom e Quilion. Já havia morrido Elimeleque, mas morreu também Malom e Quilion. Irmã Roberta, eu não entendi. Você vai entender.
A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 21, verso 8, que Davi assume o reinado, tinha promessa, tinha unção, tinha óleo na cabeça. Deus era com ele. Mas quando ele assume o reinado, diz a Bíblia Sagrada, que a terra não dá nada. Ele planta e não nasce. Ele planta no segundo ano, também não nasce. Ele planta no terceiro, nada acontece. Até que ele toma uma decisão e ele vai consultar ao Senhor. Aí Deus diz, é por causa do sangue dos gibeonitas que está clamando da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero te revelar aonde estão os cadeados das tuas prisões. Eu quero te mostrar o que Satanás tem na mão para ainda manter em funcionamento algumas prisões na tua vida. Aí a Bíblia vai dizer que então ele consulta ao Senhor. Sabe por quê, irmãs? A gente nunca vai ficar sem resposta. O que nos falta às vezes é coragem para consultar. Porque se perguntar, Deus responde. Se clamar, ele revela. A Bíblia vai dizer que então ele consulta ao Senhor e Deus diz, é o sangue dos gibeonitas que estão clamando da terra, Davi. Aí ele, o que eu tenho que fazer? Vai lá. Ele vai aos gibeonitas, os gibeonitas dizem, olha, nós não queremos nada de ti, nos dê os filhos de Saul, para que sejam enforcados. E então a nossa dívida estará quitada. Não haverá mais cadeia aprisionando o crescimento de Israel. Aí a Bíblia vai dizer que os filhos de Saul vão ser enforcados. Mas no meio dessa história eu choro por uma mulher, e o nome dela era Rispa, que não tinha nada a ver com a história, era mãe de algum dos filhos de Saul, e a Bíblia diz que aquela mulher tem os seus filhos levados para ser enforcados. E sabe o que me aflige, irmãos? É que aquela mulher vai sofrer, não pelo que ela fez, mas pelo que alguém fez. Sabe o que eu vim profetizar? Que Deus vai pôr fim a pessoas que estão em cadeias, não porque entraram, mas porque alguém te colocou lá. Sabe por quê? Pior do que sofrer por algo que se fez é sofrer por algo que não foi você que fez. Sabe por quê? Deus está dizendo, Rispa não fez nada, mas está sofrendo pela atitude de Saul. Tem alguém na sua casa dando legalidade, tem alguém na sua casa que deu brecha. Você não teve como evitar a dor, mas Deus pode te usar para dar um final diferente para essa dor. Você não teve como impedir o problema, mas Deus pode te usar para dar um desfecho diferente a esse problema. A Bíblia diz que ela não pode impedir os meninos de serem enforcados. Mas que quando forem enforcados, a Bíblia diz que ela vai para o deserto, fica em pé ali 6 meses. Sabe o que ela está dizendo para mim? Ei, eles podem estar mortos, mas estão inteiros. Sabe o que ela está dizendo para mim? Eu não vou ver os meus filhos serem devorados por feras. Eu ainda acredito que o rei vai passar e vai levá-los de volta para junto do palácio do rei. Nós estamos aqui numa linguagem figurada e deixa eu te dizer uma coisa. Alguém na tua casa pode estar enforcado pelo pecado, morto pela prostituição, mas por causa da tua posição, Deus vai dar um final diferente para essa pessoa. Por causa da tua atitude, Deus vai tirar essa pessoa do lugar de morte e vai trazer de volta para o palácio do rei. Porque quando Deus acha uma mulher de pé no deserto, Ele muda os finais. Sabe o que Rispa está pregando para mim? Que existe um fim além do fim para quem fica de pé quando parece o fim. Tem alguém entendendo isso aqui? Sabe o que Deus está dizendo para mim? Que existe um fim além do fim para quem não abandona a guerra quando o diabo já disse que é o fim. Sacode essa irmã e diz para ela, fica em pé. Aí ela está dizendo, mas está todo mundo enrolado, enforcado. Mas Deus está dizendo, fica em pé. Ah, mas a cena já está pronta, o cenário já é de morte. Mas Deus está dizendo, fica em pé. Você é livre para não reagir de acordo com o que tu está vendo. Tu é livre para reagir de acordo com aquilo que tu ainda está crendo. Tem alguém que ainda crê, independente do que está vendo. Tem alguém que ainda acredita, independente do cenário de morte que está diante de você. A Bíblia vai dizer que morreram também Malom e Quilion. E quando as dores se repetem, Deus quer quebrar algo como quebrou na vida de Davi. E o que eu acho lindo, irmãos, é que quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente vai ser obrigado a ouvir a voz das circunstâncias. Noemi estava em Moabe e Deus queria que ela voltasse para Belém. Já que ela não conseguiu ouvir a voz de Deus, ela agora vai ouvir a voz das circunstâncias. E no meio das circunstâncias de dor, uma outra notícia vai chegar dizendo que Deus se lembrou do seu povo em Belém, visitando-os com pão. E o texto vai dizer no verso que você leu, 6. Então ouviu Noemi que o Senhor tinha visitado o seu povo com pão. E eu aprendo uma coisa, quem ouve levanta.
Eu aprendo uma coisa, como Samuel ouviu a voz de Deus no templo e se levantou e saiu da cadeia da religiosidade para entrar na sala da revelação. Eu entendo que quem ouve se levanta como Elias e sai da caverna da desistência para tomar a rota da continuidade. Eu entendo que quem ouve toca como a mulher do fluxo de sangue, sai do lugar de isolamento emocional e entra na rota do milagre. Deus trouxe mulher aqui para dizer: ei, essa situação não é para te deter, essa situação é para te levar a um lugar que você disse que não conseguiria mais chegar. Essa situação não é para te prender, essa situação é para te tirar da rota do isolamento e te colocar de volta na rota do milagre. Aí a Bíblia vai dizer que ela ouviu e se levantou. Mas quando ela se levantou, irmãos, a Bíblia diz que Noemi está indo no seu caminho, Ruth e Orfa vão junto. E ela vai dizer assim: minhas filhas, voltem. Voltem, porque eu não tenho filhos para os dar. E ainda se tivesse, vocês não aguentariam esperar que eles crescessem para lhes tornar maridos. Aí Ruth olha para ela e diz: eu estou decidida aí. Orfa dá um beijo e volta, você conhece a história. Mas Noemi insiste com Ruth dizendo: volta. Sabe por quê? Liberdade é testada no caminho da vida. Você tem a opção de voltar para o lugar da tua vontade ou seguir para o caminho da vontade de Deus e viver a liberdade de Cristo. Moabe é terra do desejo e alguém diz: livre é quem faz o que quer. Mas a Bíblia está dizendo para mim: livre é quem faz o que Deus manda. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim? Livre não é quem atende às suas paixões, não é quem na primeira crise diz divorcia. Livre não é quem na primeira guerra manda o filho morar com a avó. Não, livre é aquele que na hora da dor diz: eu vou contigo. Eu vou continuar. Arabaçúria. Enquanto eu estou pregando aqui, tem umas cartas de divórcio no ar. Erevácia, já está no coração. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: mesmo chorando, tu vai avançar. Porque tu não passou o que passou para entregar o ouro para o bandido agora. Tu não passou o que passou para desistir agora. A Bíblia vai dizer que então, ela disse: eu vou. Não vai. Porque eu não tenho filho para te dar. Não, eu não quero o que tu tem para me dar. Eu quero o Deus que você serve. Sabe por quê? Livre não é quem é refém de resultado. Livre é aquele que mesmo sem resultado se mantém no caminho. Ela disse: eu não dependo dos filhos que vão nascer, eu dependo do Deus que eu vi em você, Noemi. Eu quero servir em amor. Eu não quero servir pelo que eu vou receber, eu quero servir pelo que você me ensinou a crer. Aí a Bíblia diz que então ela vai, e Noemi insiste, e o texto no verso 18 diz que vendo, pois, Noemi, que Ruth estava decidida, deixou de falar nisso. Existem coisas que Satanás só vai deixar de fazer na tua vida quando ele vê em você decisão. Sacode esse crente e diz para ela: decide. A acusação só vai parar quando o acusador vê em você decisão. A perseguição só vai diminuir a sua atuação quando o perseguidor vê em você decisão. E a implicância só vai parar quando o implicante vê em você decisão. A Bíblia vai dizer que vendo que ela estava decidida, deixou de falar nisso, porque algumas coisas na nossa vida não é que falta promessa, não é que falta caminho para a vitória. O que falta é decisão. A Bíblia diz que Elias estava caminhando junto de Eliseu. E por várias fases do caminho, de Betel para Jericó, de Jericó e de Jordão e de Gilgal, filhos de profetas se colocavam no caminho e diziam assim para Eliseu: está ouvindo? Que o teu senhor Elias vai ser tirado de ti? Que ele vai morrer? Eliseu olhava e dizia: vive o Senhor e vive a minha alma, que eu não te deixarei, que aonde tu fores eu irei. Livre não é quem acha que pode desistir a qualquer momento. Livre é quem não se deixa chantagear pela vida e avança. Livre é aquela pessoa que não se deixa prender pelos convites de desistência do caminho. Ele disse: vive o Senhor e vive a minha alma, que eu não te deixarei. Trocando em miúdo, sabe o que ele diz? Eu estou decidido. Pode ter morte no caminho, desemprego no caminho, dívida no caminho, luta no caminho, tribulação no caminho. Eu sei quem me ungiu, eu sei quem me chamou, e eu vou até o fim. Aí a Bíblia diz que ele decidiu. Mas eu gosto ainda mais da decisão do Davi diante do Golias. Sabe por quê? Davi não vai ser interpelado a desistir
por gente que ainda não aprendeu o quanto custa uma caminhada. Davi vai ser interpelado a desistir por um irmão. Sabe quem é o irmão? Eliabe. Ele está subindo para enfrentar o gigante, mas no meio do caminho tem um Eliabe que olha para ele e diz: ô presunçoso. Deixa eu pregar para a mulher aqui, os irmãos. Se tem uma coisa que mulher tem dificuldade de lidar é com crítica. Você vem toda feliz de cacho. Se alguém olha para você e diz: não está usando mais, era melhor a escova lisa. Você já turba, vai no banheiro e passa a mão nos cachos. Aí quando a Bíblia diz que ele está indo no caminho para enfrentar o gigante, o seu irmão entra no meio e diz: ô presunçoso, omitido, aonde estão aquelas que tu decidiu ir? Vai do jeito que Deus te chamou. A Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar, assim como Ruth resolveu avançar. E a Bíblia diz que ela avança e vai chegar aonde? Em Belém. E quando ela chega em Belém, ela toma uma decisão, seguida a outra. Ela decide ir ao campo. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou em cadeia do que me aconteceu. Eu estou disposta a viver o que Deus tem para mim. Ela chega na cidade, ela não vai tirar uma semana de luto. Ela vai para o campo trabalhar. Sabe por quê? A vitória não é para quem chora pelo que houve. A vitória é para quem se levanta para aquilo que ainda não viveu. Eu vim profetizar uma liberdade de sentimentos para as mulheres aqui esta noite. Eu vim profetizar que Deus vai te tirar da cadeia do que você viveu, para te colocar na rota do que Ele ainda tem preparado para você viver. A Bíblia diz que ela chega em Belém, não arria nem as bolsas direito e diz: ó Noemi, eu preciso trabalhar. Ei, porque livre não é quem deixa de fazer o que pode fazer por causa do que lhe fizeram. Livre é aquele que mesmo diante do que lhe fizeram está disposto a fazer o que pode fazer. A Bíblia vai dizer que ela vai e diz: deixa-me ir ao campo. Noemi olha para ela e diz: vai minha filha, você é livre para tentar de novo. Segura na mão dessa irmã e diz: você pode fazer tudo de novo. Você pode começar a pregar de novo. Você pode cantar de novo. Você pode voltar a visitar uma vez mais. Você pode se envolver de novo. Alguém te machucou na outra igreja e você diz: eu venho aqui, sento lá atrás, só ouço o culto, mas participar eu não quero. Mas Deus está dizendo: eu vou te curar para tu participar de novo. Eu vou te libertar para tu entrar de novo. Eu vou te libertar para você congregar de novo. Ruth podia chegar na cidade e dizer: sou viúva, deixa eu chorar as minhas mágoas na casa de Noemi. Mas ela entendeu que ela estava livre do que aconteceu e disponível para o que ainda podia viver. A Bíblia vai dizer que ela vai ao campo, irmãos. E quando ela vai ao campo, o escritor vai dizer que ela vai ao campo de Boaz por sorte. Mas a gente sabe que não é sorte, é Deus. E quando ela vai ao campo de quem? De quem, irmãs? Boaz. E Boaz significa valente, remidor. Ela vai para o campo do valente. Aí quando eu olho o texto, diz a Bíblia que ela vai chegar no campo, vai trabalhar. E quando ela está trabalhando, o dono do campo também vai chegar e vai perguntar: de quem é esta moça? Quem sabe quem é seu dono não se assusta com os desafios do campo. Tem muita gente presa pelo que as pessoas vão achar da sua história. Mas quando ela chega no campo, o dono do campo se apresenta e diz: de quem é essa moça? Eles dizem: essa é a que voltou de Moabe. Sabe o que me chama a atenção? Eles não dizem o nome de um dono. Eles dizem o que ela fez. Porque você pertence às decisões que você tomou. Irmã Roberta, eu não entendi. Ele não vai dizer: ela é filha do fulano de tal em Moabe. Ela não vai dizer: ela é esposa do pastor tal. Ele não vai dizer: ela é a esposa do presbítero. Não, ela é a levita do ministério de louvor. Ela é a menina da dança. Não, não. Sabe o que ele vai dizer? Ela é a que voltou. Sabe por quê? A tua vida é definida por aquilo que tu deixa. A tua história é marcada por aquilo que você consegue abrir mão. Essa é a que voltou de Moabe. Essa é a que deixou os desejos para servir em amor. Essa é a que deixou o que podia viver para servir em amor. Essa é a que deixou as oportunidades de trabalhos ótimos na América para servir a igreja. Essa é a que deixou, aleluia, uma história de prostituição no Brasil, mas aqui na América se
encontrou com a igreja. Essa é a que voltou. Você não é apenas onde você está, você é o que você decidiu largar. Aí a Bíblia diz que ele disse, essa é a que voltou. E desde que voltou, não cessa de trabalhar. Está aqui de manhã até a tarde. Sabe o que ele está dizendo? Existem algumas colheitas que só vão provar quem começa e quem continua. Quem começa e quem termina. Sabe o que ele está dizendo? Desde que ela chegou, ela não abandona o campo. Vitória não é para quem entra um mês e sai no outro. Vitória não é para quem está hoje, amanhã não está mais. Oportunidade para serviço na casa de Deus não é para quem hoje está quente, amanhã está frio. A oportunidade de servir é para quem mesmo chorando entra de manhã e sai de tarde. É para quem mesmo sofrendo não abandona o campo. Aí, irmãos, eu acho lindo que ele vai dizer, ela continuou, ela deixou isso tudo, ela fez essa benevolência pela sua sogra. Então eu vou liberar 3 comandos sobre a vida dela, que eu quero que se cumpra no campo. E ele vai dizer, qual é o primeiro comando? Ele vai dizer a ela assim, minha filha, não abandones o campo, não vá a outro ambiente. Ei, uma pessoa liberta, ela não precisa trocar de ambiente, ela modifica o ambiente que ela está. Mas eu cheguei aqui, já tem muita gente no campo, não tem oportunidade para mim. Eu cheguei aqui, já tem todo mundo um pedacinho do campo, eu vou colher aonde? Ele chama ela e diz, minha filha, não vá a outro campo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Tu não vai deixar a tua casa, tu vai aprender a agir dentro da tua casa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não vai precisar trocar de marido, eu vou te ensinar a agir com esse marido. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não vai precisar passar, aleluia, a alguém o cuidado do seu filho. Eu vou te dar estratégia para lidar com esse menino. Deus está dizendo, quem é livre não precisa ficar trocando de ambiente. No ambiente que ele chega, Deus se manifesta. A Bíblia vai dizer que a primeira ordem do dono do campo para ela é, não vá a outro campo. Ei, tem gente que acha que é muito livre. Não, Deus me usa muito. E na adoração mundial não estou conseguindo, sabe? Fluir tudo que Deus tem comigo. Eu sou muito vaso, terra. Eu sou muito mistério na terra. Raio, sol, trovão. Eu não estou conseguindo fluir, sabe? Eu vou trocar de igreja, irmãos. Quem vive trocando de ambiente é escravo de si mesmo. Porque quem é livre, aonde ele chega, nada o detém. Quem vive trocando de ambiente é escravo do seu ego. Quem vive trocando de ambiente é escravo de elogio. Se chegou no lugar, não teve palminha, vai embora. Se chegou no lugar, não teve honraria, mete o pé. Mas Deus me trouxe aqui para pregar para fiel. E crente fiel é livre. Crente fiel é livre para modificar o ambiente aonde Deus coloca. O valente disse para ela, não vá a outro campo. Sacode esse crente até ele ficar sem graça. Diga que foi a pregadora que mandou. E meu segurança é forte, está ali, ó. Sacode ele e diz, tu não vai sair do lugar. Deus vai te honrar no lugar. Tu não vai abandonar o lugar. Deus vai te honrar no lugar. Você não é livre, ou melhor, você não é escravo do que as pessoas vão achar do teu trabalho. Você é livre para trabalhar e esperar a colheita. Servir em amor é isso. Aí ele vai dizer, eu tenho um outro comando para ti, moça. Tu vai se ajuntar às minhas moças. Irmão, crente livre não é aquele crente. Não, irmão, eu sou tão livre, sabe? Que eu não gosto de me prender a nada, não. Esse negócio de ter que vir em culto da palavra, não é comigo, eu sou livre, sabe? Eu gosto de adorar durante a semana em casa. Irmã, eu sou livre, sabe? A igreja aqui é boa, mas o pastor aqui, ele tem uma atenção. Eu já vi que ele já está me marcando o dia que eu venho, o dia que eu não venho, sabe? Eu sou livre. Aí ele diz para ela, tu vai se ajuntar às minhas moças. Porque crente livre não tem problema em ter comunhão, irmão. Sabe por quê? Tem gente que acha que é livre e diz, não, irmão, eu não gosto de me misturar, sabe? Eu sou muito consagrado.
Mas crente livre é crente que não tem problema com comunhão. É crente que não precisa brilhar sozinho. É crente que não precisa fazer sempre o solo. Ele se alegra de cantar no grupo. Se não me der um solo, eu não vou cantar na festa. Fica sem cantar. Porque a obra de Deus é para quem sabe viver em comunhão. Sabe o que ele disse? Ô moça, só tem um comando para te dar. Pode trabalhar no meu campo. Tem liberdade para trabalhar no campo. Deixe que tu se ajunte às moças. Sabe o que ele está dizendo? Não vai chegar aqui desmerecendo quem já estava, não. Eu vou falar, Jesus. Não vai chegar aqui achando que é a última Coca-Cola do deserto, não. Porque antes de tu tirar a tua tampinha, já tinha gente que tinha entornado o vidro todo por causa desse campo. Aleluia! A Bíblia vai dizer que ele mandou ela se ajuntar. Eu conheço um crente oprimido quando ele não quer se ajuntar, pastor. Eu já fico de olho no pé dele. Quando chega na igreja, irmã, tá com problema? Não. Tá aí com luta em casa? Porque tem época, né, que a gente tá na guerra. Tá com problema? Não. Não é meu jeito, irmã. Sabe, missionária, eu não gosto muito. Falei, ih, oprimida. Porque crente livre tem prazer na comunhão. Pega no braço dessa irmã e diz, eu sou melhor contigo. O campo anda melhor quando eu estou junto de você. A colheita é melhor quando a gente faz junto. Aí ele disse, tu te ajuntarás às minhas moças. E ele disse outra coisa. Os teus olhos estejam atentos aos que cegarem. Sabe o que ele está dizendo? Tu tem que olhar para quem faz. Para quem já está fazendo. Porque se tu ficar olhando para quem não faz, tu vai entrar no grupo de quem faz nada também. Então, quando você chegar na igreja, ou estiver participando do corpo de Cristo, seja aqui ou se você for de outra igreja, em outro lugar, presta atenção em quem faz, porque quem não faz quer sempre falar de quem faz. Então, Jesus está dizendo, não dá muita atenção para quem não faz. Coloca os olhos em quem faz. Porque quem não faz sempre tem um negócio para falar de quem faz. Mas o problema não é quem faz. O problema é que ele não faz e tem que justificar o porquê que ele não faz, dizendo que quem faz é o problema. Aí Deus olha para Ruth pela boca de Boaz e disse, ó, eu quero te dar liberdade no campo. Eu quero que tu seja livre para servir em amor. Eu quero que tu seja livre para plantar e para colher. Mas tem uma coisa. Eu quero que tu olhe para quem cega, para quem colhe, para quem faz. Irmão, crente livre, ele não tem problema de aprender com quem faz na frente dele. Crente livre não tem problema de imitar até. Pastor, vi o senhor pregando aquele dia. Pastor, me ensina aí que eu quero pregar nesse texto. Eu quero fazer, eu não vou falar igual o senhor, que a voz é diferente, mas eu quero aprender. Ô irmã, gostei daquela voltinha que tu fez cantando, não consigo dar aquela nota. Me ajuda. Tem uns vasos aí no canto. Cheio de água. Quando tu tiver sede, vai a eles e bebe. Sabe o que Deus está dizendo? Tu trabalha, mas eu te dou refrigério. Sabe o que Deus está dizendo? Tu trabalha, mas eu já promovi vasos para cuidar do teu refrigério. Sabe o que eu vim profetizar? Que Deus vai fazer de alguém aqui, não só semeador, mas vaso de água para quem trabalha. Vaso de refrigério para quem trabalha. Porque isso é servir em amor. Sabe o que ele está dizendo? Ei, pastora Maria, tu está trabalhando. Pastor Tênis, tu está trabalhando. Mas fique tranquilo, trabalhe. Porque eu já separei uns vasos ali. Uns 3. Para quando vocês não aguentarem de sede, vai a eles e bebe. Leva eles na casa de vocês, coloca a mão na cabeça, levanta uma campanha de oração, porque Deus sempre promove refrigério para quem trabalha. Deus sempre promove intercessão para quem trabalha. Deus sempre promove ajuda para quem trabalha. Só que todo mundo quer ter a pá na mão. Todo mundo acha que tem que ter a semente na mão. Que ministério é só pegar, é só cantar. Não, existe o ministério do vaso de água. Daquele que olha para quem está falando e diz, ele está com sede. Quando acabar eu vou dar um abraço.
Quando acabar, eu vou colocar a mão na cabeça, vou chamar no gabinete, vou orar. E se eu não fizer aqui, eu vou chegar em casa e vou começar uma campanha de intercessão pela vida dos semeadores lá na igreja. Sabe por quê, irmãos? Servir em amor é estar disponível à necessidade do outro. Os vasos estão ali no canto. Ele disse, você só trabalha, tá? Porque eu já preparei pessoas para te servir quando o trabalho pesar sobre os teus ombros. Aonde estão os líderes dessa casa? Todos os pastores aqui, levante a mão. Eu tenho uma palavra de Deus para você, seja daqui ou das filiais. Levante a mão. Eu vim profetizar que Deus está ciente do vosso cansaço. Aramassúria. Eu vim, em nome de Jesus, dizer que Deus tem ciência do esgotamento que a vossa alma tem vivido. E por conta disso, Deus está enchendo vasos de água aqui nesta casa. Deus está levantando pessoas com água limpa, sem intenções, sem interesses, apenas disponíveis para saciar a sede dos trabalhadores. Eu profetizo que Deus não só vai manter os vasos que aqui já estão, como trará ainda mais vasos para saciar a necessidade de refrigério dos semeadores desta casa. Quem recebe essa palavra, diga amém. Ele disse, eu já preparei vaso para tu beber. Sabe o que ele está dizendo? Eu já promovi o que tu precisa para não parar de trabalhar. Você já pensou se ela tem que sair do campo para ir em casa beber? Ela ia perder muito da sua colheita. Sabe o que ele está dizendo? Tu trabalha. Como diz uma canção, você trabalha, que eu promovo o cuidado da tua vida. Você cuida do meu campo. Não é que eu cuido da tua família, não. Da tua família quem tem que cuidar é você. Mas eu cuido da tua alma. Aí ele disse, se você trabalhar dentro dos meus comandos, eu dei também uma ordem. Ele disse, até entre as gavelas, entre os feixes, deixai-a colher. Sabe o que ele está dizendo? Quem me serve será servido. Sabe o que ele está dizendo? Quem está trabalhando para mim, eu já coloquei alguém para trabalhar para ele sem que ele saiba. Quando Ruth chegou, ela não viu o trabalho de quem já estava ali. Mas ele disse, deixai-a colher entre as gavelas. Os feixes que vocês pegarem, que deixarem amarrado no canto, não deixa ela ficar só debaixo da lei do estrangeiro que pode colher o rabisco, não. Deixa ela gozar do feixe da graça também. Sabe por quê? Pela lei você só pode o que lhe está convencionado. Mas pela graça Deus diz, eu tenho visto o teu esforço. Você nem plantou, mas vai colher onde nem plantou. É favor de Deus. É graça de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te faço livre do teu esforço apenas. O teu esforço é o ponto de partida. A minha graça é a oportunidade de viver o que tu não teria condições de continuar. Aí a Bíblia diz que ele disse, deixai a colher entre as gavelas, entre os feixes. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto tu planta, eu promovo quem plantou primeiro para te fazer colher até onde você não plantou. Aí eu não sei quem começou essa obra, nunca conversei com o pastor a respeito. Mas alguém plantou para você colher e continuar plantando. Sabe o que eu vim profetizar? Que já tem gente plantando em algum lugar para a adoração mundial colher. E você nem sabe. Sabe o que eu vim profetizar? Que Deus está permitindo o teu filho plantar para você colher. Sabe por quê? Você não teve como plantar, a vida não te deu essa oportunidade. Irmã, eu trabalhei muito, não pude nem estudar, mas meu filho está estudando, você vai colher. Ah, irmã, eu me esforcei muito, não tive nem condições de viver certas coisas. Mas você vai viver, porque Deus está fazendo alguém plantar para você colher. Isso é garantia de quem serve em amor. Isso é garantia de quem trabalha com fidelidade. Para que ela foi para o campo? Foi para colher para ela, irmãos? Só? Não, foi para servir em amor. Ela foi para o campo preocupada em manter a vida de Noemi, que era mais velha. E quem faz pensando no próximo, pode ter certeza que Deus já pensou nele. Aí a Bíblia vai dizer que ele dá uma última garantia. Eu mandei que tu colha entre os feixes e dei uma última ordem que te garante dentro do campo. Não há embaraço.
6. Sabe o que ele está dizendo? Eu dei uma ordem para que ninguém te impeça de colher. Irmãos, quem serve em amor, nada vai impedir a sua colheita. Quem sabe a forma com que plantou, pode ter a tranquilidade que não será impedido de colher. Quem sabe com que tipo de motivação trabalha para Deus, pode ter a tranquilidade da sua colheita. A Bíblia diz que então ela vai colher um efa de cevada e vai correndo para casa. Quando ela vai tirar para dar para Noemi, ainda sobra muito para ela, sabe por quê? Não tem ninguém que fazendo a Deus e para Deus fique sem com que Deus faça por ele. Eu vim profetizar aqui esta noite. A minha voz está acabando, mas a sua está aí viva aí. Me empresta a sua voz e me ajuda a pregar. Diga para alguém que está aí do seu lado: Deus está promovendo compensação do teu trabalho. Ah, irmã, eu já ouvi sobre restituição. Sim, restituição existe, mas é outro assunto. O que Deus está fazendo com Ruth não é restituição, é compensação. Sabe por quê? O que Deus não pôde ou não quis evitar, Ele vai te compensar. O que Deus não te impediu de passar, Ele vai te compensar. Sabe o que Deus está dizendo para ela? Eu vi o que tu deixou, eu vi os medos que você enfrentou, eu vi as cadeias que você abandonou para cuidar de Noemi. E agora eu vou te compensar. Quando ela chega em casa, serve Noemi. Diz tudo o que aconteceu. Noemi diz para ela: volta para o campo e deita aos pés dele. E ele estenderá sobre ti a tua capa. E tudo aconteceu como você que lê a Bíblia sabe. Ela foi agora não mais a trabalhadora do campo, mas a esposa do dono do campo. Sabe o que eu vim profetizar? Você chegou como serva, mas a graça te fez esposa dele. Você chegou para trabalhar para ele, mas a graça te permitiu ser a noiva dele. E ele está te esperando, não só para colher aqui, mas para gozar de núpcias lá. Aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher que tomou uma caminhada de serviço por alguém, agora será servida com a mudança da sua história. Uma mulher que chegou sem nada, agora se transformará na dona do campo, daquela região e daquela cidade. Eu vim profetizar compensação, provisão e exaltação de Deus, a base de princípio bíblico e a base da graça de Deus. Eu não vim profetizar uma exaltação motivada por vingança, não. Eu vim profetizar uma exaltação como resultado de amor ofertado. Eu vim profetizar uma exaltação sobre aqueles que serviram sem esperar recompensa, porque ela só queria o quê? Dar de comer para Noemi e sustentar a sua própria fome. Mas Deus, vendo a intenção do seu serviço e do seu coração, deu a ela mais do que ela foi buscar no campo e fez dela muito mais do que quem ela era quando chegou. Eu quero profetizar que Deus estará mudando a tua história a partir do teu serviço espiritual. Eu vim profetizar que Deus estará exaltando a tua vida a partir das dores que você suportou e ainda assim continuou trabalhando para o Senhor. Eu vim profetizar que Deus vai honrar cada lágrima que caiu enquanto você colhia, enquanto você trabalhava, enquanto você, aleluia, caminhava no campo sem saber o que seria de amanhã. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: não há ninguém que tenha se entregado ao campo do Senhor que saia dele sem a sua recompensa. O Espírito Santo está aqui e Ele quer consolar o teu coração com uma certeza: o que tu vive aqui será suficiente para você cuidar de quem você deixou em casa. O que Ele vai te fazer receber aqui alcançará quem você deixou em casa. O que Ele vai promover para a tua vida aqui, a partir das palavras que estão sendo liberadas, mudará, transformará a vida de quem você deixou em casa.
Ela tinha deixado em casa uma mulher amargurada. Ela tinha deixado em casa uma mulher sem perspectiva. Mas ela voltou para casa após o seu trabalho no campo. Não só com resposta para aquela mulher, mas com alegria para aquela casa. Sabe o que eu vim profetizar? Lamanchorevassuri canto meniaçai. Rebina plashandarácia canto rebrias. Que Deus está te fazendo livre enquanto tu trabalha para Ele. Para tu chegar em casa com autoridade para tirar alguém da prisão também. Deus está te dando a alegria do Espírito Santo, para que a tua alegria contagie alguém que está preso em cadeias de amargura na tua família. Você não pode vir à igreja trabalhar para Jesus e voltar para casa com a sua efa vazia, porque alguém olha e diz: essa caminhada não vale a pena. Eu não estou falando de coisas, eu estou falando de motivos. Ruth voltou para casa com motivos para continuar trabalhando no campo. Ela voltou para casa com motivação para continuar no campo. Eu quero profetizar que a motivação que Deus está gerando em você vai motivar quem está desmotivado lá. Eu quero profetizar que o teu desviado vai voltar. Eu quero profetizar que quem está caído na tua casa, Deus vai levantar a partir do teu trabalho espiritual. Aleluia! Aleluia! Eu vim profetizar que Deus já está te dando visão para localizar aquilo que precisa ser sanado, quebrado, resolvido, para que a tua colheita seja abundante. Todo embaraço, disse ele, saia, não a embaraceis. E eu tenho ordem de Deus para profetizar sobre a tua vida esta noite, que toda a área da tua vida que estava detida, embaraçada, Deus vai desembaraçar. Se coloque de pé. Aleluia. Você que precisa que Deus desembarace uma área da tua vida, vem aqui no altar que eu quero orar por você.